Minha vida sempre foi uma sequência de renúncias. Desde os 15 anos, quando minha mãe ficou doente, tudo o que eu conhecia mudou. Era só nós duas. Foi ali que aprendi que sonhos podem ser adiados ou abandonados para garantir que aqueles que amamos estejam bem. Larguei a escola, guardei meus cadernos e troquei os livros pela máquina de costura. Costurar virou meu trabalho e minha vida. Transformava tecidos em vestidos que eu nunca poderia usar. Todo o dinheiro ia para remédios, aluguel e comida. Não sobrava espaço para luxos. Nossa casa era pequena e simples, com móveis gastos e paredes que pareciam testemunhas do nosso esforço diário. Era uma luta constante, mas eu tinha uma missão: cuidar da minha mãe, Marta. Ela dizia com aquela voz baixa e cansada: Sofia, não se esqueça de sonhar. Mas era difícil. Mesmo assim, à noite, quando a cidade dormia, eu pegava meu velho caderno de desenhos e rabiscava modelos. Era meu escape, minha forma de manter uma faísca acesa, mesmo que soubesse que esses sonhos estavam distantes. Naquela tarde, eu estava especialmente exausta. Tinha passado o dia entregando vestidos pela cidade. O calor era sufocante e as sacolas pesavam nos ombros. Resolvi entrar em um café no centro, algo que fazia raramente. Era meu pequeno luxo. Um café simples, nada caro, mas que parecia um oásis no meio do caos. O lugar estava movimentado. Pessoas falando ao telefone, outras digitando sem parar em laptops. Era como se eu estivesse em outro mundo, onde ninguém se importava com ninguém. Eu me sentei em uma mesa no canto tentando não chamar atenção, como sempre fazia. Enquanto esperava meu pedido, folheava meu caderno, rabiscando distraidamente um novo desenho. Foi quando ele entrou. Não o percebi de imediato, mas a energia dele dominava o ambiente. Um homem alto, de terno impecável, passos apressados e um olhar que parecia medir cada pessoa ali, como se todos fossem peças em um tabuleiro. Ele não era o tipo de pessoa que você espera encontrar casualmente. Algo nele parecia gritar, importante. Ou talvez fosse apenas o jeito que as pessoas olhavam para ele, algumas admiradas, outras nervosas. Enquanto ele cruzava o café, passando perto da minha mesa, aconteceu o inesperado. Um dos atendentes, carregando uma bandeja cheia, tropeçou bem na frente dele, desviando bruscamente. No movimento, o homem acabou esbarrando na minha mesa, derrubando meu café em cima do meu caderno de desenhos. O líquido se espalhou rápido, manchando os papéis com as linhas dos vestidos que eu havia criado. Desculpe, ele disse, sem nem me olhar direito. Sua voz era firme, mas impessoal, como se estivesse acostumado a resolver incidentes rapidamente e seguir em frente. Pegou um guardanapo e jogou sobre a mesa, mas parecia mais preocupado com o próprio terno. Eu, por outro lado, só conseguia olhar para o que restava dos meus desenhos, com as páginas agora borradas e ilegíveis. Está tudo bem, murmurei, tentando esconder minha frustração. Ele apenas assentiu e seguiu para o balcão, como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali, juntando os pedaços do meu trabalho, enquanto algo dentro de mim se perguntava por que aquilo tinha me incomodado tanto. Não era o café, nem os desenhos. Era a forma como ele simplesmente não enxergava além do próprio problema. Alguns minutos depois, enquanto eu terminava de limpar a bagunça, uma mulher elegante entrou no café. Parecia procurar alguém, e ao vê-lo, foi direto até ele. Eles conversaram brevemente e então saíram juntos. Não consegui ouvir o que disseram, mas a forma como ela o olhava era como se estivesse em frente a alguém importante. Deixei o café pouco depois, tentando esquecer o incidente. Mas enquanto caminhava para casa, uma sensação estranha não me deixava em paz. Não era raiva, mas uma curiosidade inexplicável sobre quem ele era. Algo nele parecia fora do lugar, como se escondesse mais do que mostrava. Ainda assim, para mim, ele era apenas um estranho. Um homem que entrou na minha vida por acaso, esbarrou nela, literalmente, e seguiu em frente. Naquela noite, quando batiam à porta,
Eu não imaginava que minha vida estava prestes a mudar mais uma vez. Era tarde. Eu já havia terminado meu trabalho e estava tentando organizar os papéis que restaram do café derramado naquela tarde. A maior parte dos desenhos estava inutilizável, e eu sentia uma pontada de tristeza ao olhar para eles. Foi nesse momento que ouvi o toque da campainha. Abri a porta e me deparei com uma mulher elegante, que parecia completamente deslocada no corredor do prédio simples onde eu morava. Ela vestia um blazer impecável e carregava uma pasta de couro. O sorriso dela era educado, mas havia algo no olhar que transmitia urgência e, ao mesmo tempo, uma autoridade velada. "Boa noite. Você é Sofia, certo?" Perguntou como se já tivesse certeza da resposta. "Sim, sou eu. Posso ajudar?" Respondi, tentando entender o que alguém como ela poderia querer comigo. "Meu nome é Camila, sou assistente do Sr. Arthur Montenegro. Acho que vocês tiveram um encontro inesperado hoje no café." Meu coração disparou. O homem do café. Aquele homem que mal olhou para mim depois de derrubar o café na minha mesa. Antes que eu pudesse responder, ela continuou. "Você deixou cair um dos seus desenhos. Estava no chão, perto da mesa. Meu chefe viu e... Bem, ele ficou interessado. Pediu que eu viesse até você com uma proposta. Algo que pode ajudá-la com sua situação." As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça. Como ela sabia da minha situação? O que aquele homem sabia sobre mim? "Proposta?" Perguntei confusa. "Sim", disse ela, entregando-me um cartão com um endereço. "O Sr. Montenegro gostaria que você fosse até a casa dele amanhã. Ele tem algo que pode tirar você dessa situação, pagar as contas médicas da sua mãe e garantir que você não precise mais lutar tanto para sobreviver. Ele acredita que pode ser algo interessante para ambas as partes." Fiquei sem palavras. Quem era esse homem e por que ele estava fazendo isso? Camila parecia ler minha hesitação. "Sofia, eu sei que parece estranho, mas o Sr. Montenegro não faz nada sem um motivo. Ele viu algo no seu trabalho e acredita que pode ajudá-lo. Você não tem nada a perder indo até lá. Afinal, sua mãe precisa muito de você." Enquanto ela falava, meu olhar foi para minha mãe, que dormia no sofá. Eu sabia que o aluguel estava atrasado e que os remédios dela estavam acabando. A verdade é que Camila tinha razão. Eu não tinha nada a perder. Segurei o cartão na mão e balancei a cabeça. "Eu vou pensar", disse, sem saber ao certo se era a resposta certa. Camila assentiu, deixando claro que esperava minha presença. "Estaremos esperando você às 10 da manhã. Não se atrase." E com isso, ela se virou e saiu. Fechei a porta e olhei para o cartão em minhas mãos, com o endereço em letras douradas. Minha mente estava em um turbilhão de pensamentos. Quando aceitei ir até aquele endereço no dia seguinte, nunca imaginei onde estava me metendo. A proposta foi inesperada. Cheguei à mansão Montenegro no horário combinado. Era um lugar deslumbrante, daqueles que você só vê em filmes ou revistas. Os portões altos, o jardim impecavelmente cuidado e a fachada imponente deixavam claro que aquele homem não era qualquer pessoa. Fui recebida pela mesma mulher elegante que havia ido até minha casa na noite anterior. Camila. Ela me cumprimentou com um sorriso educado e me levou para dentro, passando por um corredor repleto de quadros caros e móveis que exalavam riqueza. Cada passo que eu dava fazia um eco suave no chão de mármore. "O Sr. Montenegro está aguardando na sala", disse ela, guiando-me até um cômodo amplo e luxuoso. Arthur estava sentado em uma poltrona de couro ao lado de uma grande lareira. Ele parecia relaxado, mas havia algo na postura dele que transmitia autoridade. Quando entrei, ele se levantou e acenou para que eu me sentasse. Por um momento senti meu coração acelerar. Ele não era apenas imponente, era também alguém que parecia estar sempre no controle da situação. "Você veio", disse ele, como se fosse óbvio. Assenti, tentando esconder minha insegurança. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele pegou uma folha de papel da mesa e a colocou à minha frente. "Este é um contrato", explicou.
Eu preciso de alguém para fingir ser minha noiva durante um evento familiar. É um papel simples, nada mais. Em troca, vou pagar todas as dívidas médicas da sua mãe e ainda oferecer uma quantia que pode ajudá-la a começar algo novo. Fiquei sem palavras por alguns segundos. Ele falava com tanta naturalidade, como se fosse apenas um acordo de negócios qualquer. Por que eu? Perguntei finalmente. Ele sorriu e continuou. Preciso de alguém autêntico, alguém que não tenha os vícios das pessoas ao meu redor. Meu círculo está cheio de oportunistas que fariam qualquer coisa para se beneficiar da minha posição. Você, Sofia, é diferente. E além disso, seu desenho me chamou a atenção. Ele é talentoso. Achei interessante. Eu não sabia o que responder. Estava tentando processar tudo aquilo. Meu desenho? Como algo tão simples poderia chamar a atenção de um homem como ele? Mas ao mesmo tempo, a proposta era tentadora. Dinheiro suficiente para pagar as dívidas da minha mãe, além de uma chance de mudar de vida. Contudo, algo em mim hesitava. Era tudo muito surreal. Não precisa me responder agora, disse Arthur, levantando-se e indo até a janela. Pense bem. É uma oportunidade única, mas não quero que aceite sem ter certeza. Isso exige comprometimento. É só por um fim de semana, mas você terá que se passar por alguém que não é. Ele voltou seu olhar para mim, sério. E isso pode ser desconfortável, para dizer o mínimo. Antes que eu pudesse reagir, Camila entrou na sala com uma pasta e me entregou uma cópia do contrato. Leve isso com você, disse ela. Leia com calma. Se decidir aceitar, volte aqui amanhã, na mesma hora. Caso contrário, não precisa retornar. Arthur apenas acenou com a cabeça, como se a conversa estivesse encerrada. Saí da mansão com o contrato em mãos e um turbilhão de pensamentos. Durante o caminho de volta, a única coisa que conseguia pensar era na minha mãe. No rosto cansado dela, na luta diária para pagar os remédios e na pilha de contas que parecia nunca diminuir. Mas ao mesmo tempo, eu me perguntava, o que exatamente ele esperava de mim? Por que alguém como Arthur Montenegro precisava de uma pessoa como eu? Naquela noite, sentei-me à mesa com o contrato aberto à minha frente. Era simples, direto. Eu seria apresentada como noiva dele durante um evento de fim de semana, com todos os custos cobertos. Nenhum envolvimento pessoal seria necessário, apenas a aparência de um casal perfeito. E ao final, eu receberia uma quantia que poderia mudar nossas vidas para sempre. Olhei para minha mãe, que dormia no sofá com um cobertor fino. O peso da decisão me consumia, mas eu sabia que o tempo estava contra mim. No fundo, eu já sabia qual seria a minha resposta. Só não sabia se estava pronta para lidar com as consequências. A manhã seguinte chegou mais rápido do que eu esperava. Passei a noite relendo o contrato, analisando cada palavra, como se algum detalhe escondido pudesse mudar tudo. Mas no fundo, eu sabia que não era sobre as cláusulas. Era sobre a escolha. Ficar na minha zona de conforto ou arriscar entrar em um mundo que não me pertencia. Por mais estranho que parecesse, algo em mim dizia que eu precisava tentar. Às 10 em ponto, lá estava eu novamente diante da mansão Montenegro. Dessa vez, Camila parecia me esperar com mais confiança. Seu sorriso era quase triunfante quando abriu os portões. Fico feliz que tenha voltado, disse ela, guiando-me para dentro com passos decididos. O mesmo corredor impecável, a mesma sensação de estar fora do meu lugar. Arthur estava no mesmo lugar de antes, na sala ampla. Ele me olhou por um momento e pareceu satisfeito ao me ver. Não disse nada imediatamente, apenas gesticulou para que eu me sentasse. Então, começou ele com aquela voz firme e controlada. Decidiu aceitar? Assenti, tentando esconder meu nervosismo. Sim, eu aceito. Ele não sorriu, nem demonstrou emoção. Apenas pegou o contrato que estava em sua mesa, girou-o em minha direção e me entregou uma caneta. Assine aqui então. Depois disso, explicaremos tudo o que você precisa saber.
Peguei a caneta com mãos trêmulas e assinei. Era oficial. Eu, Sofia, agora era noiva de Arthur Montenegro. Depois que assinei, Camila assumiu. Vamos começar com o básico, disse ela, entregando-me um cronograma detalhado. O evento será no próximo fim de semana. Você será apresentada como a noiva de Arthur, e sua principal tarefa é parecer natural. Isso significa aprender sobre ele, seu círculo e, claro, como se portar. Aquele último comentário soou como uma alfinetada, mas engoli a seco. Os dias seguintes foram intensos. Camila me treinou como se eu fosse uma atriz prestes a encenar o papel principal em uma peça de teatro, desde como andar e falar até detalhes sobre a família Montenegro e seus hábitos. Era exaustivo, mas eu sabia que não podia falhar. O olhar de Arthur, sempre avaliador, me lembrava constantemente da pressão que eu tinha sobre os ombros. Em meio a tudo isso, conheci Dona Cecília. Ela era exatamente como Arthur a descrevera. Uma mulher imponente, que exalava autoridade. Seus olhos me analisaram como se pudessem enxergar além da fachada. Ela é simples, disse ela diretamente para Arthur, como se eu não estivesse ali. Mas talvez isso seja o que você precisa. Não sabia se aquilo era um elogio ou um insulto, mas preferi ficar em silêncio. Enquanto os preparativos avançavam, comecei a notar algo sobre Arthur. Ele parecia controlar tudo, mas, ao mesmo tempo, havia uma distância emocional em tudo o que fazia. Era como se ele nunca deixasse ninguém chegar perto de verdade. Fiquei me perguntando se aquele contrato era apenas sobre acalmar sua avó ou se havia algo mais escondido em suas intenções. Quando o fim de semana chegou, eu já estava mergulhada em um papel que mal reconhecia. Era estranho pensar que, em poucos dias, minha vida já parecia tão diferente. Estava prestes a entrar em um mundo completamente novo, cheio de riscos e oportunidades. Mas, enquanto olhava para o vestido que Camila havia escolhido para mim, só uma coisa me passava pela cabeça. Será que eu estava pronta para isso? Na manhã seguinte ao evento, a mansão Montenegro estava mais silenciosa do que o habitual. O jantar havia sido um sucesso aparente, mas a tensão dos olhares e os sorrisos falsos ainda ecoavam na minha mente. Bianca tinha plantado uma semente de dúvida que era difícil de ignorar, e Dona Cecília, com sua expressão avaliadora, parecia estar sempre esperando que eu cometesse um erro. Enquanto tomava o café da manhã em uma das salas menores, Camila apareceu com sua usual postura profissional. "O Sr. Montenegro deseja falar com você", disse ela sem rodeios. Meu coração acelerou. Embora ele tivesse elogiado minha atuação na noite anterior, sempre havia uma sensação de que Arthur esperava mais. Terminei rapidamente minha xícara e fui conduzida até o escritório dele. Arthur estava sentado à sua mesa, examinando alguns papéis. Quando entrei, ele ergueu o olhar e me indicou uma cadeira. "Você fez bem ontem à noite", começou ele, em um tom neutro. "Mas saiba que a presença de Bianca não foi um acidente. Ela adora criar situações para testar as pessoas ao meu redor." Aquilo me pegou de surpresa. Não sabia se ele estava me avisando ou me preparando para algo maior. "Eu percebi", respondi, tentando parecer tranquila. "Mas acredito que consegui lidar com ela." Ele inclinou a cabeça levemente, como se estivesse avaliando minhas palavras. "Bianca é imprevisível", disse ele, quase como um aviso. "E Dona Cecília também não facilitou para você. Mas isso faz parte do jogo. Você precisa estar preparada para mais." Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer com mais, Camila entrou na sala carregando um envelope. "Isso chegou para você, senhor", disse ela, entregando-o diretamente a Arthur. Ele abriu o envelope e sua expressão ficou séria. Por um momento, parecia ter esquecido que eu estava ali. Quando finalmente voltou a falar, parecia distraído. "Isso será resolvido. Continue seguindo as instruções de Camila e prepare-se para o próximo evento no fim de semana. Será mais desafiador do que o jantar." Saí do escritório com mais perguntas do que respostas.
O que havia naquele envelope? Por que Arthur parecia tão preocupado? Enquanto caminhava pelos corredores da mansão, percebi que estava me envolvendo em algo muito maior do que imaginava. Não era apenas um contrato. Havia peças nesse jogo que eu ainda não conseguia ver. Mais tarde, enquanto ajudava Camila a organizar algumas coisas para o próximo evento, ela tentou me tranquilizar. "Você foi bem ontem, Sofia", disse ela com um sorriso raro. "Mas o mundo dos Montenegro é complicado. Não deixe que Bianca ou Dona Cecília façam você duvidar de si mesma." Suas palavras eram reconfortantes, mas a dúvida já havia se instalado em mim. Naquela noite, enquanto refletia no quarto, percebi que o contrato que assinei era apenas o começo. Cada passo que eu dava parecia me puxar mais fundo para um mundo cheio de segredos e intenções ocultas. Arthur não era apenas um homem de negócios, e a família Montenegro, com todo o seu glamour, escondia algo que eu ainda não compreendia. A única certeza que eu tinha era que não havia como voltar atrás. O dia do grande evento finalmente chegou. Era uma gala em homenagem a um aliado estratégico dos Montenegro, e todos os olhos estariam voltados para Arthur. E, por consequência, para mim. Camila me preparou com ainda mais rigor do que nos eventos anteriores. "Dessa vez, não basta parecer confiante. Você precisa ser confiante", ela disse, ajustando os detalhes do vestido que tinha sido escolhido para mim. Era um vestido preto elegante, com cortes sutis que exalavam sofisticação sem exagero. "E lembre-se, Bianca estará lá. Esteja pronta." Quando chegamos ao local, uma enorme mansão transformada em salão de eventos, fui imediatamente atingida pela grandiosidade da ocasião. Lustres de cristal iluminavam o espaço, e uma música suave tocava ao fundo. Os convidados circulavam com taças de champanhe, trocando cumprimentos formais e sorrisos calculados. Arthur, como sempre, parecia à vontade naquele ambiente. "Fique perto de mim", ele disse, com um tom mais gentil do que o habitual. "Hoje é importante." Os primeiros momentos foram relativamente tranquilos. Algumas pessoas vieram nos cumprimentar, elogiando Arthur e fazendo perguntas superficiais sobre mim. Respondi como tinha aprendido, com educação e breves sorrisos. Porém, conforme a noite avançava, as coisas começaram a se complicar. Bianca fez sua entrada triunfal, vestindo um vestido vermelho que parecia gritar sua intenção de chamar atenção. Ela não demorou a se aproximar. "Sofia", disse com aquele tom de falsa gentileza. "Sempre tão encantadora. Me diga como está se adaptando ao mundo dos Montenegro." Antes que eu pudesse responder, ela se virou para Arthur. "E você, Arthur, está certo de que ela está pronta para lidar com tudo o que isso implica?" Havia uma clara intenção de me desestabilizar. Dessa vez, porém, eu estava pronta. Mantive a compostura e respondi calmamente. "Acredito que estou aprendendo rápido. Afinal, é fácil quando você tem um parceiro como Arthur para te guiar." Minha resposta fez Bianca estreitar os olhos, mas ela se afastou com um sorriso forçado, percebendo que não tinha conseguido o que queria. O verdadeiro teste da noite veio quando um dos aliados de Arthur começou a fazer perguntas mais diretas. Ele era um homem de meia idade, com olhos que pareciam perscrutar cada palavra. "Sofia, você deve ser uma mulher excepcional para conquistar alguém como Arthur. Me diga, onde vocês se conheceram?" A pergunta, embora aparentemente inofensiva, era uma armadilha. Qualquer deslize poderia expor a verdade. "Nos conhecemos em um momento improvável", respondi sorrindo. "Foi em um café, de forma bem casual. Acho que a simplicidade do momento foi o que tornou tudo tão especial." Arthur interveio rapidamente, confirmando minha resposta e desviando a conversa para outro assunto. Mas o desconforto daquele instante ficou no ar, me lembrando de que qualquer erro poderia ser desastroso. No final da noite, um discurso de Arthur encerrou o evento. Ele estava impecável, transmitindo confiança e liderança. Quando o evento terminou, recebi elogios discretos de alguns convidados,
Mas foi Arthur quem me surpreendeu. Você foi melhor do que eu esperava, disse ele enquanto saíamos. Seu olhar parecia menos distante, quase humano. Depois do sucesso no evento, pensei que finalmente teria um momento de descanso. Porém, a manhã seguinte trouxe mais perguntas do que respostas. Durante o café da manhã, Camila me entregou um bilhete lacrado de Arthur, pedindo que eu o encontrasse no escritório. Seu tom sério sugeria que não era apenas mais uma reunião trivial. Meu coração acelerou. Algo importante estava para ser dito. Quando entrei no escritório, Arthur estava de pé, olhando pela janela. Ele se virou assim que me viu e indicou a cadeira em frente à sua mesa. Sofia, começou ele, com a voz mais baixa do que o normal. Acho que é hora de esclarecer algumas coisas. Senti um frio na espinha. Ele parecia vulnerável, algo que eu nunca tinha visto antes. Esse contrato, continuou ele, pegando uma cópia do documento que havíamos assinado, não era apenas sobre acalmar minha avó ou manter Bianca à distância. É claro que isso foi parte do acordo, mas há algo maior em jogo. Minha família, meu nome, tudo está sendo ameaçado. Arthur explicou que, nos últimos anos, aliados de longa data vinham tentando minar sua posição na empresa e na sociedade. Alguns eventos sociais, como o da noite anterior, eram oportunidades para reforçar sua influência e impedir que seus inimigos o enfraquecessem. Você foi mais do que uma solução temporária, disse ele, olhando diretamente para mim. Sua presença, sua autenticidade. Elas criam uma imagem de estabilidade que eu não poderia construir sozinho, mas eu subestimei o quanto isso poderia ser importante, para mim e para minha família. Suas palavras me pegaram de surpresa. Até então, eu acreditava que era apenas uma peça em um jogo de aparências, mas pelo jeito, meu papel tinha implicações muito mais profundas. Apesar da revelação, algo ainda parecia mal resolvido. E Bianca? Perguntei. Ela parece saber mais do que demonstra. O que ela realmente quer? Arthur hesitou antes de responder. Bianca sempre esteve próxima da minha família. Antes de nosso noivado terminar, ela se envolveu com um dos meus principais concorrentes. Agora, ela usa essa proximidade para tentar desestabilizar tudo o que construí. As peças começaram a se encaixar. O comportamento de Bianca, sua insistência em me provocar, não era apenas sobre ciúmes. Ela tinha um objetivo claro: encontrar uma falha e usá-la contra Arthur. Isso fazia do meu papel algo ainda mais delicado. Qualquer erro poderia comprometer não apenas a reputação de Arthur, mas tudo o que ele estava tentando proteger. Arthur se levantou e começou a andar pelo escritório. Eu entendo se você quiser sair agora, disse ele, para minha total surpresa. Eu te coloquei nessa posição sem explicar tudo, e isso foi errado. Se quiser, podemos encerrar o contrato imediatamente. Fiquei em silêncio por alguns segundos. A ideia de sair e voltar para minha vida simples parecia tentadora. Mas algo dentro de mim não queria ir embora. Eu fico, respondi finalmente. Mas quero que seja diferente. Quero saber exatamente o que está em jogo daqui para frente. Não posso continuar sem entender completamente o que está acontecendo. Arthur assentiu, como se minha resposta fosse algo que ele já esperava. Tudo bem, Sofia. Vou garantir que você saiba de tudo. Enquanto saía do escritório, percebi que minha relação com Arthur havia mudado. O contrato ainda existia, mas agora havia algo mais entre nós: confiança. Não sabia exatamente onde isso nos levaria, mas tinha certeza de que a verdade era apenas o começo. Eu deveria ter previsto que Bianca não deixaria as coisas como estavam. Alguns dias após minha conversa com Arthur, enquanto eu começava a me sentir mais confiante em meu papel, Camila apareceu com uma expressão preocupada. Precisamos conversar, disse ela sem rodeios. No escritório, ela revelou o problema. Bianca havia conseguido documentos que poderiam provar que nosso noivado era uma farsa. Ela vai usar isso contra nós, explicou Camila,
enquanto folheava cópias dos documentos que tinham sido interceptados. E, conhecendo Bianca, ela vai esperar o momento perfeito para causar o maior dano possível. O medo tomou conta de mim. Se Bianca realmente revelasse a verdade, não apenas o plano de Arthur estaria arruinado, mas minha reputação também seria destruída. Arthur entrou na sala logo depois, seu semblante mais fechado do que eu já tinha visto. Não podemos deixar que ela faça isso, disse ele. Bianca não quer apenas me atingir, ela quer destruir tudo o que construí. Ele estava mais tenso do que nunca, e pela primeira vez, senti o peso real do que estávamos enfrentando. Enquanto discutíamos as opções, Camila sugeriu algo inesperado. Deixe comigo, disse ela com um olhar determinado. Eu conheço Bianca melhor do que vocês imaginam. Ela tem segredos que prefere manter escondidos. Podemos usar isso a nosso favor. Arthur hesitou, mas finalmente concordou. Faça o que for necessário, disse ele, olhando diretamente para Camila. Nos dias seguintes, fiquei em estado de alerta. Cada movimento de Bianca parecia calculado, como se ela estivesse apenas esperando o momento certo para agir. Durante um jantar casual na mansão, ela finalmente fez sua jogada. Arthur, querido, começou ela, com aquele sorriso venenoso. Você tem certeza de que sua noiva está pronta para tudo o que esse mundo exige? Porque, francamente, parece que ela ainda está aprendendo as regras. Todos os olhares se voltaram para mim. Meu coração disparou, mas antes que pudesse responder, Arthur interveio. Bianca, acho que já tivemos essa conversa antes. Não estou interessado em sua opinião sobre Sofia. Ele manteve a calma, mas havia uma tensão em sua voz que não passava despercebida. Depois do jantar, Camila me chamou para uma conversa particular. Consegui o que precisava, disse ela, entregando um envelope a Arthur. Isso deve manter Bianca longe por um tempo. Não perguntei o que havia no envelope, mas, pelo sorriso satisfeito de Arthur, parecia ser algo poderoso. Ele agradeceu a Camila e me lançou um olhar que misturava alívio e gratidão. Bianca deixou a mansão abruptamente naquela noite, visivelmente abalada. Não sei exatamente o que Arthur e Camila fizeram, mas a ameaça imediata parecia ter sido neutralizada. No entanto, algo em mim sabia que isso ainda não era o fim. Bianca não era do tipo que desistia facilmente. Depois que a situação com Bianca foi temporariamente resolvida, senti que algo havia mudado entre Arthur e eu. Ele parecia menos distante, como se o peso de tudo o que aconteceu tivesse aberto uma pequena fresta em sua armadura. Por outro lado, eu também começava a vê-lo de uma forma diferente. Por trás de toda a frieza e controle, havia um homem que carregava responsabilidades e cicatrizes profundas. Certa noite, depois de um longo dia de reuniões e preparativos para o próximo evento, Arthur me chamou para a biblioteca da mansão. Era um espaço imponente, com estantes cheias de livros antigos e uma lareira acesa que trazia um calor aconchegante. Sofia, precisamos conversar, disse ele com um tom mais suave do que eu estava acostumada. Ele começou falando sobre sua família, algo que raramente fazia. Falou sobre a pressão que sempre sentiu para ser perfeito, sobre a morte de sua irmã mais nova e como isso moldou sua obsessão por controle. Eu achava que, se fosse impecável, nunca mais perderia ninguém, confessou ele, olhando fixamente para a lareira. Foi a primeira vez que o vi tão vulnerável, e isso me tocou de uma maneira que não esperava. Arthur, você não precisa carregar tudo sozinho, eu disse, sem pensar muito. Ele me olhou, surpreso, como se ninguém jamais tivesse dito algo assim para ele. Eu sei que nossa situação é complicada, continuei. Mas às vezes, pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. É um sinal de força. Por um momento, o silêncio tomou conta da sala. Então, ele se levantou e começou a andar pela biblioteca. Sofia, você tem sido uma surpresa desde o início, disse ele finalmente. Eu contratei você porque precisava de uma solução prática. Mas você se tornou muito mais do que isso. Sua força,
sua autenticidade, são coisas que eu não esperava, mas que agora percebo que precisava. Essas palavras mexeram comigo mais do que eu queria admitir. Até aquele momento, eu sempre via nosso acordo como algo estritamente profissional, mas as barreiras entre nós começavam a se desfazer. Não era apenas sobre o contrato ou as aparências. Era algo mais profundo, algo que eu não sabia se estava pronta para enfrentar. Nos dias que se seguiram, Arthur passou a me incluir em mais decisões, pedindo minha opinião sobre detalhes que antes nem considerava compartilhar. Ele também começou a se abrir mais, falando sobre seus planos para a empresa e como queria mudar a percepção de todos sobre os Montenegro. Quero que as pessoas vejam a força da família, mas também a humanidade por trás dela, disse ele em uma dessas conversas. E você tem me ajudado a enxergar isso. Aos poucos, comecei a perceber que minha presença na vida de Arthur não era apenas uma conveniência para ele. Ele estava mudando, e eu também. O que antes era um acordo frio e calculado, agora parecia ter se transformado em algo mais humano, mais real. Mas, ao mesmo tempo, isso trazia uma nova questão. Como distinguir o que era parte do contrato e o que era genuíno? Enquanto eu refletia sobre tudo isso, percebi que estava em uma encruzilhada. Continuar no papel que me foi dado ou aceitar que talvez eu quisesse mais do que isso. Os dias se passaram, e o contrato estava perto do fim. O prazo era claro, mas os sentimentos que emergiram entre Arthur e eu deixaram tudo mais confuso. Eu sabia que não era mais apenas uma peça no jogo dele. A convivência, as conversas e os momentos compartilhados tornaram impossível ignorar a conexão que começava a surgir. Mas mesmo assim, havia um grande ponto de interrogação. O que aconteceria depois? Arthur, como sempre, parecia imperturbável na superfície. Ele continuava a desempenhar seu papel, mas eu via os sinais de que algo estava mudando. Havia mais cuidado em suas palavras, mais gentileza em seus gestos. Às vezes, pegava ele me observando, como se tentasse entender o que se passava na minha cabeça. Eu me perguntava se ele também sentia o mesmo conflito que eu. Então, em uma tarde tranquila, enquanto eu estava no jardim da mansão, Arthur apareceu. Ele parecia menos formal do que o habitual, sem o terno que era quase sua marca registrada. Sentou-se ao meu lado em silêncio, observando as flores por alguns instantes antes de finalmente falar. O contrato está quase no fim, disse ele, quebrando o silêncio. E eu preciso saber o que você quer fazer. Minha respiração ficou presa por um instante. Eu sabia que essa conversa viria, mas não esperava que fosse tão direta. Arthur continuou. Sofia, você não é obrigada a continuar. Eu disse que você poderia sair a qualquer momento, e isso ainda é verdade. Mas e se você decidir ficar? Quero que saiba que não será mais por contrato. Quero que seja porque você escolheu isso. As palavras dele mexeram comigo de uma forma que eu não esperava. Era um convite, mas também uma confissão. Ele estava me dando a escolha, algo que nem sempre foi uma opção para mim na vida. Mas a decisão não era simples. Ficar significava entrar de vez no mundo dos Montenegro, com todos os seus desafios e incertezas. Ir embora significava voltar à minha antiga vida, mas sem ele. Passei o resto do dia refletindo. Pensei na minha mãe, que agora estava melhor graças à estabilidade financeira que o contrato proporcionou. Pensei na Sofia que eu era antes de tudo isso começar, e na pessoa que eu havia me tornado. Percebi que, apesar de todos os desafios, estar ao lado de Arthur tinha me ensinado a ser mais forte e a enfrentar o desconhecido. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Fui até o escritório de Arthur, onde ele estava revisando alguns documentos. Quando entrei, ele parou e me olhou, esperando minha resposta. Respirei fundo antes de falar. Eu escolho ficar, disse, minha voz firme. Mas quero que seja diferente. Quero que seja verdadeiro. Arthur não sorriu, mas seus olhos revelaram um alívio que ele não conseguiu esconder. Ele assentiu e se levantou vindo até mim. Obrigado por confiar em mim, disse ele, em um tom sincero.
Prometo que daqui para frente será diferente. Naquele momento, soube que havia tomado a decisão certa. Não sabia exatamente o que o futuro reservava para nós, mas estava disposta a descobrir, ao lado dele. Era como se algo tivesse mudado, não apenas entre Arthur e eu, mas dentro de mim também. Pela primeira vez, eu não sentia que estava presa a um contrato ou às expectativas de outras pessoas. Minha decisão de ficar era minha, e isso trouxe uma liberdade inesperada. Nos dias seguintes, Arthur começou a ajustar sua rotina para incluir mais tempo comigo. Não era algo óbvio ou exagerado, mas pequenas mudanças, como os cafés da manhã compartilhados ou os passeios pelos jardins ao fim do dia. Ele ainda era o homem sério e focado que eu conhecia, mas agora parecia mais acessível, mais real. Um momento marcante veio durante uma reunião com Dona Cecília. Ela me chamou para uma conversa particular, algo que até então evitava. Sofia, começou ela com o tom direto de sempre. Não foi fácil aceitar você no início, mas devo admitir, você mostrou mais força e dignidade do que muitas pessoas que já passaram por aqui. Suas palavras, embora simples, carregavam um peso que não passou despercebido. Era uma espécie de bênção, algo que parecia confirmar minha posição ao lado de Arthur. Enquanto isso, Bianca desapareceu do cenário. Não havia mais provocações, nem aparições inesperadas. Camila sugeriu que ela finalmente percebeu que não tinha mais chances de causar danos. Você provou que pode lidar com ela, disse Camila com um raro sorriso. Agora é hora de olhar para frente. Arthur, por sua vez, estava diferente. Em uma noite tranquila, ele me levou até o terraço da mansão. O céu estava limpo e as estrelas brilhavam com uma intensidade rara. Ele me contou sobre seus planos de transformar a empresa em algo mais ético e acessível, um legado que ele queria deixar para as próximas gerações. E quero que você esteja ao meu lado nisso, disse ele segurando minha mão. Não como uma peça do jogo, mas como alguém que faz parte da minha vida. Aquelas palavras foram um ponto de virada. O que antes parecia uma relação baseada em conveniência, agora era algo verdadeiro. Não havia mais dúvidas sobre o que sentíamos um pelo outro. E pela primeira vez, Arthur Montenegro não parecia um homem inalcançável, mas alguém que estava disposto a construir algo real comigo. Pouco tempo depois, Arthur organizou um pequeno evento para oficializar nossa união. Não era um casamento grandioso como muitos esperavam, mas algo íntimo e significativo, com apenas pessoas próximas. Dona Cecília estava emocionada, Camila parecia satisfeita, e até os empregados da mansão compartilhavam sorrisos sinceros. Bianca, como esperado, não foi convidada. Enquanto eu olhava para Arthur durante a cerimônia, percebi o quanto nossas vidas haviam mudado. Ele não era mais o homem frio e calculista que conheci, e eu não era mais a garota assustada que vivia às sombras das dificuldades. Juntos, tínhamos construído algo que ninguém poderia tirar de nós. No final da noite, enquanto dançávamos sob as luzes suaves do jardim, Arthur me puxou para mais perto e sussurrou: Sofia, você mudou tudo para mim. Sorri, porque a verdade era que ele também tinha mudado tudo para mim. E assim, começava nosso novo capítulo. Não como dois estranhos unidos por um contrato, mas como duas pessoas que, contra todas as probabilidades, encontraram algo verdadeiro no meio de um mundo cheio de aparências. E lembre-se, o amor nunca fica longe, ele sempre encontra o caminho de volta.